Oi, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela Vonzodas e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, queria lembrar vocês que além do Instagram e do Telegram, nós estamos marcando presença também no YouTube, onde todos os episódios do nosso podcast estão disponíveis em vídeo. Deixo convite para vocês conferirem e nos acompanharem em todas as redes sociais. No episódio de hoje, falaremos sobre um tipo de investimento que vem ganhando cada vez mais força no Brasil, impulsionado pelo crescimento da classe de alternativos como um todo e pela escalada das dívidas corporativas. Já são 32 gestoras independentes, de acordo com o estudo da Spectra, especializadas em atuar no segmento de situações especiais ou special situations. A ideia é explicar com mais detalhes essa modalidade, entender o tipo de investidor que tem olhado para ela, como o atual cenário macroeconômico impacta o desenvolvimento desse mercado, entre outros temas. Participam comigo desse episódio Luísa Oswald, sócia gestora e responsável pelo núcleo de Special Situations da JGP, e Silvia Vefor, sales na mesa de renda fixa do Itaú BBA, que dividirá comigo a moderação desse episódio, além de comentar essa tendência do ponto de vista da corretora. Luísa, Silvia, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Sil, eu vou passar a palavra para você abrir o nosso papo. Bom, obrigada, pessoal, pela participação. Luísa, muito obrigada por estar aqui, é uma honra. A gente já sabe que você tem uma carreira super extensa, né, em crédito, distressed, em special situations, mas a gente tem aqui uma turma que nos ouve que muitas vezes não conhece special situations ou já ouviu falar sobre special situations, mas não tem muita noção do que é. Explica pra gente um pouco sobre o que é essa classe de ativo, como funciona o processo de análise de investimento, como você toma suas decisões, se você participa de algum tipo de comitê, enfim, conta pra gente esse processo. Tá ótimo, obrigada Silvia, obrigada Gabi pela oportunidade. Bom, quando a gente fala dessa classe de ativos, né, de special situations ou special opportunities, na verdade a gente está falando de todos os ativos que de alguma forma possuem algum tipo de liquidez. Ou seja, são ativos que não são negociados no mercado, né, não são ativos de tela, normalmente são ativos que a gente não consegue necessariamente cravar muito prazo de recebimento. A precificação depende muito de uma análise jurídica muito extensa, uma análise financeira, análise de crédito, né? Então, ele é um tipo de ativo também que gera muito retorno, né, quando bem analisado, né, todos os riscos analisados. Então falando um pouco, o que são esses ativos, né, que tipos de ativos estão enquadrados dentro dessa categoria dessas situações especiais, oportunidades especiais. A gente fala, por exemplo, de ativos judiciais, precatórios, que na verdade nada mais são do que ordens de pagamento, né, contra o governo, que são oriundos de ações judiciais envolvendo o próprio Estado. E também compra de dívida, né, compra de crédito já vencido e não pago. Então, inclusive, os próprios bancos normalmente vendem essas carteiras, ou às vezes os próprios single names, como a gente chama, que são ativos específicos. Então, eventualmente, a gente tem uma empresa em recuperação judicial e eu quero adquirir um crédito do banco XPTO, por exemplo, do Itaú ou qualquer outro banco, pensando numa reestruturação da dívida, reestruturação da própria empresa. Então, a gente pode comprar esse tipo de crédito visando uma recuperação. E também, além disso, né, quer dizer, todas as operações também envolvendo um financiamento a um devedor, que não seja um devedor, como se diz, com risco de crédito ótimo, né? Porque senão eu estaria falando de um crédito privado mais high grade e tal. Então a gente fala, por exemplo, vou fazer um financiamento a uma empresa que está em recuperação judicial, que aí sim você tem retornos muito altos, mas também quando bem analisados, né, assim, os riscos. Então a gente tem, por exemplo, que as taxas são mais altas, né? Então obviamente eu não vou emprestar um dinheiro para uma empresa em recuperação judicial, a mesma taxa que se emprestaria para uma empresa que tem um AAA como rating e tal. Então, daí a gente consegue, né, obter uma boa oportunidade de um retorno positivo, um retorno altamente positivo.
mas também, obviamente, olhando todos os riscos, né, de garantia, se a garantia é operacional, se não é operacional. Por exemplo, imagina dar um crédito para uma empresa que só tem um ativo, que é a planta industrial da empresa. Isso é um risco absurdo, nunca vou conseguir tirar a planta da empresa. Então acho que as situações especiais são mais ou menos isso, né? Então, a gente fala aí de retornos mais ou menos acima de 25% ao ano, até porque é, são ativos, né, que não são ativos óbvios, são ativos, né, que você trabalha muito com muita assimetria de informação, então eles têm que dar mais retorno, por óbvio, né? E não são arriscados necessariamente. Por quê? Porque depende de uma avaliação muito muito precisa, uma avaliação muito aprofundada, não é que nem você comprar uma debênture, sei lá, uma debênture de uma empresa muito boa, então precisa de uma análise realmente muito aprofundada. Bom, além disso, falando um pouco de processos de investimento, a gente na JGP, todos os nossos investimentos passam por um comitê de crédito, né, que é inclusive composto aí pelo André Jakurski, que é sócio fundador da JGP. Então a gente tem 4 membros e todos os nossos investimentos têm que ser aprovados por unanimidade, né? Então eu participo do comitê com o André Jakurski, com mais o Alexandre Miller, que é o gestor, né, da área de crédito da JGP, né? E também o Roberto Weinberg, que é o nosso CEO na JGP. Então, a gente passa sempre apresentações e tal, avaliando todos os riscos de cenário. Então, worst case, base case, best case. Então, assim, tudo isso é avaliado e sempre mirando aí essa taxa de retorno, né, normalmente acima de 30%, né? O 25% normalmente já está num worst case. E aí tudo isso é avaliado com base no tempo de espera para maturação desse ativo, recebimento, e também todos os riscos envolvidos no meio, né? Uma eventual falência, enfim, tudo isso, uma falência no caso de uma empresa em recuperação judicial, então tempo de execução de uma garantia, por exemplo, de uma dívida. Quando a gente compra, por exemplo, ação judicial, a gente tem que avaliar a comarca, né, que é onde aquele ativo judicial está sendo discutido, né, onde ele tramita. Então, se eu estiver olhando eventualmente São Paulo, eu vou olhar quanto tempo aquele juiz demora normalmente para decidir, qual é o timing, quantas vezes aquele juiz sai de férias, quantas vezes, se aquele juiz tá para se aposentar, se aquele juiz está trabalhando, né, naquela causa, né, julgando aquela causa desde o início, se ele conhece a causa, qual é a Câmara preventa no Tribunal de Justiça, qual é a turma que está preventa no STJ, para que a gente possa tentar, obviamente, não cravar, mas ter uma ideia de prazo, né? Então, enquanto a gente tem aí TRF1, que normalmente demora mais tempo, então quando a gente olha algum ativo de TRF1, por exemplo, a gente tem que pensar num prazo maior, e com isso, obviamente, diminui o valor do ativo, né? No valor do ativo não, na verdade, o valor do desembolso inicial, o upfront, que a gente paga pela compra do ativo. Então, vai muito em função de uma análise muito aprofundada, assim, muito aprofundada, né? Muito conservadora. Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta Respondeu. integralmente. E, Luísa, como que se deu a estruturação do núcleo de Special Situations na JGP? Então, vamos lá. Vamos explicando um pouco aqui também do meu próprio background, né? Que eu acho que isso é importante para chegar aí, para tentar entender como eu voltei para o JGP, na verdade. Eu comecei minha carreira no banco BBM, né? Um banco de investimento middle market. Saí do BBM e a gente fundou a JGP Crédito. E a JGP Crédito, aqui dentro da JGP, né? E, enfim, eu e outros sócios, e isso foi em 2011. A gente começou fazendo distress, então, assim, esse fundo inicialmente era um fundo dedicado à compra de ativos judiciais, precatórios, carteiras de NPL. NPL é o Non-Performing Loans, né? São as carteiras de créditos vencidos. E, enfim, eu acabei saindo de lá em 2015, né? Tive uma passagem pela Canvas Capital até 2019 e fui convidada para voltar para a JGP em 2020, início de 2020, para relançar essa área de Special Situations, né? Dado que eu já tinha aí uma
maturidade maior e, enfim, recebi o convite da JGP, do André Jakurski, e dos demais sócios, e a gente lançou o nosso primeiro fundo, quer dizer, 2020 foi um ano totalmente perdido para todo mundo, né? Eu acho que pouca gente conseguiu fazer negócio ali, mas a gente conseguiu lançar o nosso primeiro fundo em junho de 2021, nosso primeiro FDIC-NP, um fundo totalmente dedicado à compra desses ativos que eu comentei anteriormente. E foi um fundo super bem sucedido, está sendo, né, bem sucedido, a gente já inclusive devolveu aí 44% do capital comprometido, investido em menos de 2 anos, está sendo super positivo. E é um fundo, enfim, que já acabou o prazo de investimento, a gente acabou de lançar um novo fundo agora, que é o JGP Estruturados 3, e a gente vem aí, né, buscando esses ativos comentados anteriormente, para, enfim, de tentar dar esse retorno esperado aí de mais de 30% ao ano, sendo que, às vezes, né, pode bater, aí vai depender muito da variação também da taxa de juros e tal. Então, acho que é basicamente isso. No começo desse ano, a gente viveu alguns eventos de dívida corporativa que travaram e trouxeram aí um pouquinho de volatilidade para o mercado de crédito. Eu queria entender o quanto você sente que esse período fertilizou o mercado de special situations aqui no Brasil. Vamos lá, a gente teve alguns adventos, né, alguns casos relevantes no mercado. Bom, Americanas e Light foram os principais, né, além de outros também. Não sei se vocês viram, mas ontem o Starbucks e o Subway pediram recuperação judicial. Então, assim, a gente está realmente vivendo um momento, tudo bem, cada um, né, cada evento, cada situação logicamente diferente da outra. Então, a Americanas a gente teve ali uma questão contábil, né? Então, acho que foi um evento ali um pouco diferente, não foi porque faliu, porque a empresa não estava, né? Então, não foi um evento clássico de recuperação judicial, né? Que é quando a empresa está sem caixa, está sem fôlego, mas sim teve uma questão ali contábil grande. A Light também, enfim, com alguns problemas, especialmente de gestão e tal, na própria administração da empresa, também geraram, né, essa questão. Agora, eu acho que o que mais chamou a atenção desses dois eventos, na verdade, foi o seguinte, porque tanto a Americanas quanto a Light, a gente tinha ali, né, tem ainda, né, muitas debêntures. E assim, debêntures que eram distribuídas pelos bancos, nas plataformas dos bancos e tudo, e para pessoas físicas. Então, assim, as pessoas físicas que não era uma coisa tão comum, né? Alguns anos atrás, uma pessoa física comprar uma debênture, né? Então, assim, até porque assim, o próprio mercado de capitais, eu acho que pulverizou muito. Então, assim, né, até o crescimento do mercado de capitais, né, o crescimento das emissões e tudo, fez com que, e até mesmo acho que os próprios investidores também hoje estão mais qualificados, né? O investidor que botava dinheiro na poupança ou num CDB, ele consegue hoje entrar numa plataforma e investir no que ele quase em tudo que ele quer, né? Claro que tem fundos que não, você precisa de um assessor e tal, mas então assim, acho que o maior tombo ali, na verdade, foi, né, assim, gerou ali um pânico momentâneo, né? Eu acho que de repente isso, né, tá perdurando até hoje, de pessoas físicas e tal que né, se decepcionaram, enfim, de alguma forma vão perder dinheiro com esses investimentos que achavam até então que eram investimentos seguros. Então, eu acho que, na verdade, esse mercado de special seats, ele tem crescido muito, né, na medida em que muitas empresas teve um crescimento muito grande das recuperações judiciais, salvo engano, foi um crescimento do primeiro tri do ano passado para esse primeiro tri desse ano. Teve um crescimento de mais de 60% na quantidade de número de pedidos de recuperação judicial. Mas, enfim, eu acho que esses dois adventos meio que chamaram a atenção para o seguinte, acho que deu uma chamada, inclusive, para o mercado de capitais, entendeu? Tipo, foi um sinal negativo, entendeu? Para esse tipo de ativo. Agora, Silvia, colocando você na roda também, eu queria entender como que vocês têm visto o amadurecimento desse tema aqui pela ótica da corretora.
Eu acho que tem alguns pontos aqui, Gabi. Como a Luísa falou, o investimento em special seeds, ele é muito diferente de você investir, por exemplo, numa ação, num ETF, numa debenture, que são ativos super conhecidos pela PF, em que você pega um aplicativo, abre, acessa, compra, assim, é super fácil. Eu tô falando aqui, aposto que um monte de gente está me ouvindo, entende esse processo, conhece, é super comum, e é um mercado que, até mesmo esse mercado de ações, se você olhar 5, 10 anos atrás, já não era super desenvolvido como é hoje, assim, super acessível, popularizado. Eu acho que a tendência do mercado, e aí Lu me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que a tendência do mercado é que ele se desenvolva ainda mais, mas ele já vem crescendo muito, né? Mas a beleza toda do mercado de distressed e special seeds também é ele ser ilíquido, né? Ele não ser um mercado que você acessa por aplicativo ainda. Porque existe uma assimetria de informação na hora que você vai investir, existe uma complexidade no processo de investimento, uma tomada de risco grande que justifica, né, esse retorno todo que o gestor tem. Então, como eu falei, é um investimento muito diferente de você aplicar numa ação. Obviamente, não estou dizendo que você aplicar numa ação é um processo super simples, tem um processo de análise super criterioso e complexo também, mas ele é mais popularizado e mais acessível. Então, assim, tudo isso para dizer que ele ainda é um mercado menos popularizado e menos desenvolvido, mas que já vem crescendo. Quando a gente olha para o mercado de crédito como um todo, é um mercado que vem crescendo na frente de agro, ESG, infraestrutura e os special opportunities também vêm junto com isso. Eu li até uma matéria recentemente que dizia que o mercado espera uma aplicação de 10 a 15 bilhões de reais esse ano, que seria um recorde, assim. Não é uma quantia desprezível, né? E a gente vê na corretora, assim, cada vez mais clientes, né, institucionais, assets, criando células, núcleos especializados em special seeds. Como a JGP tem a sua, que tem muito sucesso, a gente tem outros clientes que têm fundos especializados nisso. Eu acho que é uma tendência muito forte. Bom, então, assim, até complementando um pouco o que a Silvia comentou, né? Todos esses eventos que aconteceram esse ano, né, as recuperações judiciais que super relevantes, como Americanas, como Light e tudo mais, demonstram o seguinte, né, o mercado de special situations, na verdade, quer dizer, o gestor de special situations, o que ele faz? Ele justamente se aproveita de situações como essa. Então, por exemplo, debêntures da Light, por exemplo. Debêntures da Light, a gente não comprou ao par, a gente comprou na baixa, a gente comprou justamente quando bateu 25. A gente tem uma exposição a debêntures da Light no nosso fundo, mas a gente já comprou quando ele já estava em special situations, né? Já estava numa situação ali ruim já, né? Enfim, um preço muito baixo. Então, daí é que você consegue esses retornos mais altos. É claro que se a gente tivesse comprado ao par, a gente teria se lascado. Então, o fundo de special situations, ele não compra quando o ativo está ali marcado, né? Então, assim, que na verdade são os fundos mais líquidos que adquirem esse tipo de debênture e tudo mais. A gente já compra quando está estressado, e aí é que a gente vê essa oportunidade. Assim, de quanto a gente vai ganhar ali naquele ativo, né? Se recuperado. Aí você faz toda uma análise. Será que a Light vai sair, vai conseguir levantar a recuperação judicial, vai conseguir aprovar o plano? Quanto que a gente espera, qual é a nossa expectativa, né, de recebimento desse crédito? Poxa, mas eu comprei a 25%. 25% é impossível eu não conseguir retornar isso a pelo menos 40%, alguma coisa assim. Então, as oportunidades estão aí. Então, assim, por isso que às vezes falam, special situations é muito arriscado. Não, você tem que avaliar bem e tratar, na verdade, de situações ali muito, muito pontuais. Você já pega uma situação que já está muito estressada e tenta se beneficiar daquela situação, entendeu? Então, só para dar esse complemento. Legal. Lu, agora eu queria fazer uma pergunta para você sobre quais são os tipos de special seeds, assim, quais são as modalidades que você tem, se eles são grandes categorias que você consegue classificar. Tem alguma que você classificaria como uma preferida do momento, que você olha assim com mais intensidade agora, e tem alguma que você fala, não, essa eu não invisto de jeito nenhum, porque agora não é o momento?
Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, dos special seats, como eu tinha já mencionado anteriormente, a gente fala de uma classe de ativos ilíquidos, né? Então, assim, o que que é ilíquido? Mas, assim, o que a gente olha, né? Porque quando você fala de special opportunity, você pode falar o seguinte: é um imóvel estressado que você vai lá e compra num leilão. Isso é uma special, é um special seats, né? Então, assim, você vai chegar, vou comprar o imóvel no leilão pagando 60% do valor de mercado. Isso é uma situação especial porque é ilíquido, né? Mas assim, o que a gente olha mesmo para os fundos, né, quando a gente fala de special situations voltados mais para a compra, né, desses special seats dentro dos fundos que investem em direitos creditórios, né, que hoje não são mais os FDICs-NPs, né, que eram os fundos de investimento de direitos creditórios não padronizados. Agora, enfim, com a nova 175, né, a nova resolução da CVM, agora virou tudo FDIC e tudo agora realmente é um padrão, tudo está dentro, né, dessa classificação. Então, assim, o que, que a gente. Assim, explicando um pouco, né, eu acho que a melhor forma de explicar é dando exemplo. Até porque não é tão fácil, às vezes, as pessoas, apesar de aparecer tanto no jornal, os precatórios, muita gente fala, o que que é um precatório? Então, ou às vezes até confunde, uma precatória? Não, precatório. Enfim, o que que. Vou dar uma explicação assim, mais tentando exemplificar. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de uma ação judicial privada, por exemplo, uma ação judicial contra uma empresa privada. A gente fala o seguinte, olha, sem dar nomes, né, mas enfim, uma ação indenizatória por quebra de um contrato entre uma empresa, né, sei lá, uma construtora contra uma empresa de energia. Então, vou dar um exemplo assim mais, eh, sei lá, tem uma construtora XPTO que foi fazer uma obra para construir uma usina para uma empresa de energia e a empresa de energia não pagou o contrato, ou teve um desequilíbrio econômico que tem, né, como objeto um pedido de reequilíbrio econômico, ou mesmo deixou de pagar alguma parcela ou algumas notas, enfim. Isso é uma oportunidade de compra. Quando a gente olha aquele ativo judicial e vê, poxa, já tem sentença, já tem um acórdão no segundo grau que confirma o direito da construtora, já existe um valor ali que já foi debatido, já foi discutido numa perícia técnica, e que é um valor, na verdade, quer dizer, já tem uma certa, não vou dizer liquidez, mas já tem um valor incontroverso, um valor reconhecido e tudo mais, a gente já olha, entendeu? E aí o que que a gente faz? A construtora vira e fala, poxa, crédito bancário está super alto, o spread alto, eu tenho aqui um contencioso ativo, né, dentro da empresa que está aqui há anos sendo muito mal tocado, jurídico eventualmente interno, tocando, gastando dinheiro com história de advocacia, para os custos do processo, né? Os custos, as custas processuais, você tem que pensar assim, é custo mesmo, né? O advogado externo pega um avião, pega táxi, então tem todos aqueles custos que ficam ali enchendo o saco da empresa, né? Então a empresa fala, bom, eu quero vender esse ativo, é bom porque eu monetizo alguma coisa já, recebo alguma coisa na frente, e muitas vezes a gente consegue, inclusive, incluir nas propostas um earn-out, que nada mais é do que um valor complementar. Então, olha, empresa X, eu vou te pagar aqui, eu vou te antecipar que eu vou pagar 20% do valor dessa causa, e tudo que exceder os 20% aqui que eu estou te antecipando corrigido a uma taxa, a gente coloca CDI mais 10, CDI mais 15, enfim, alguma coisa assim, ou menos, até dependendo do risco. Eu te pago mais tantos por cento sobre o que eu conseguir recuperar. Então, quando eu recuperar, eu te pago. Então, assim, é uma forma alinhada da empresa monetizar, né? Conseguir monetizar algum ativo ali que está ali naqueles relatórios infindáveis de escritório de advocacia, que vem aquele relatório, tipo um ativo só, né? Uma ação judicial. Tá, aí tem a ação principal, aí tem o agravo, aí tem os embargos, recurso especial, e ninguém entende nada. Nem mesmo
a própria tesouraria, né? Quando você tem que bater isso com a auditoria. Tesouraria, mas quanto vale esse negócio? Ah, não sei, não tem ainda definição, não tem uma decisão final. E aquilo dali gera, né, aquele custo ali interno de controle o controle da ação, e, enfim, é complicado. Então, isso é um exemplo de ação judicial privada. Da mesma forma, também os precatórios, né, que são ações judiciais contra entes públicos e que nada mais são do que ordens de pagamento, né, contra o governo. Por quê que a gente chama de precatório? Porque os governos, né, governo estadual, municipal e federal, imagina se o governo, em todas as ações judiciais, eles recebessem uma penhora nas contas públicas. Seria uma maluquice, ele não ia conseguir se organizar. Então, quando a gente fala precatório e a gente fala dessa ordem de pagamento, nada mais é para o próprio governo poder organizar o orçamento dele. Então, tem datas, né, pela Constituição brasileira, Constituição Federal, você tem datas para expedir um precatório, né, e o governo tem que pagar. Ele paga sempre no exercício posterior da expedição, para ele poder ter uma organização, inclusive aprovar, porque a lei orçamentária tem que ser aprovada, né? Então, por isso, essa é a diferença, mas nada mais é do que ação judicial contra o governo, tá? E além disso, dando um exemplo também, por exemplo, de corporate NPL, né, que a gente olha, o que a gente faz, basicamente? Tem um banco XPTO que não quer mais aquele ativo, um ativo vencido, porque ele não quer os descontos da recuperação judicial, ele quer se livrar daquele ativo porque para ele é muito bom ter uma reversão do próprio prejuízo, tá? Então ele consegue contabilizar aquilo, né, a favor dele, para ele ter uma reversão do prejuízo que aquilo causou, né, um prejuízo fiscal. E então para ele faz muito sentido, ele vai economizar ali quase 40%, né? Então para o banco faz muito sentido vender e para o fundo faz sentido por quê? Porque o fundo compra muito barato, né, com muito deságio aquele ativo e muitas vezes consegue organizar um recebimento dentro de um plano ou mesmo entrar dentro da empresa já comprando crédito, aprovando o plano de recuperação judicial da empresa, depois eventualmente já fazendo um financiamento para a empresa em recuperação judicial com algum ativo. Então, assim, na verdade, os fundos hoje, né, tentando assim deixar um pouco mais claro, o papel dos fundos hoje nos special situations e nessas situações, por exemplo, de empresa em recuperação judicial, é justamente tentar, dado que os próprios bancos, né, normalmente gostam de sair, não gostam de ficar brigando, os fundos, na verdade, substituírem os papéis dos bancos, entendeu? Então, é o papel dos próprios bancos. Então, cada vez mais a gente sente os bancos saindo, né, e os fundos entrando e dando solução para aquela empresa, não é uma solução de quebra. Aquela coisa, o fundo de special entrou aqui, tomou todos os ativos da empresa. Não é isso. Às vezes você consegue fazer uma coisa estruturada, alguma coisa, né? Aí, enfim, você tem várias estruturas também. Você pode ter uma saída via a venda de um ativo para poder pagar o financiamento, ou mesmo um equity, né? Depois você ter uma saída via equity para você virar dono da empresa, entendeu? Então, assim, tem várias saídas. Então, e aí falando um pouco das coisas que a gente não gosta agora de ver, a gente não tem olhado para o precatório federal no momento, tá? Até porque, assim, teve um aumento muito vertiginoso, tá, do volume de precatórios federais. Então, assim, a gente tem evitado porque, enfim, tem essa discussão, agora parece que o STF vai liberar e vai furar o teto para poder pagar precatório. É muito político, sabe? É uma questão muito política, difícil compreensão e é tal coisa. Os próprios preços também não são atrativos hoje. Porque hoje você pode, por exemplo, pegar um precatório federal, né, que é um crédito que você tem contra o governo federal, você pode usar para pagamento de outorga, você pode usar na transação tributária de empresas em recuperação judicial. Então, assim, um fundo, comprar um precatório federal para receber uma taxa de retorno boa, é difícil, vai ficar liberando 20% ao ano. 20% ao ano não é um ativo necessariamente muito bom para o Special Situations, não porque ele pretende.
Certo. E Luísa, qual que é o perfil do investidor que tem olhado para essa classe de ativos e quais as principais dúvidas que surgem? Então vamos lá. Eu acho que os principais investidores, né, dessa estratégia de special situations são os investidores profissionais, né? Então, são os institucionais, as wealth managements, né? Então, assim, são pessoas que já têm um entendimento melhor dos riscos, e também podem, eventualmente, ali, correr um pouco mais de risco, né? Não estou dizendo que é arriscado necessariamente, mas é aquela coisa, questão de liquidez, né? Porque assim, os fundos normalmente, de special situations, eles não são fundos abertos. Eles são fundos fechados há 6 anos, então assim, você tem ali um lock-up. Então a pessoa que coloca esse recurso, enfim, ela tem que ter uma outra liquidez, né? Então por isso até que a gente comenta, assim, a gente acha muito bom, né, o investidor ter um pouco na caixinha dele ali, no portfólio dele, de investimentos, é muito importante, que ele tenha muita liquidez, mas que ele também invista nessa caixinha de special situations, sei lá, talvez 5% do patrimônio dele, porque o special situations, é claro, ele tem fases, né? Você tem safras, né? Mas assim, você tem safras melhores, por exemplo, os melhores momentos são os de crise para você comprar ativo bom. Só que, na verdade, existe sempre o special situations, né? Porque sempre vai ter uma empresa passando por uma dificuldade, e mesmo assim, com a própria disseminação hoje, né, dessa venda de ativos judiciais e tudo, sempre vão existir ativos judiciais, porque o litígio não vai acabar. As pessoas vão continuar sempre litigando. É claro que existe hoje, uma força maior aí para mediação, né, das ações antes de você entrar com uma ação judicial, mas não tem jeito, briga vai continuar existindo, enfim, briga, né, brigas societárias que vão gerar um processo, quebras de contrato, é normal, é que nem doença, tipo, doença não vai parar de existir, você vai continuar tendo que se operar, fazer cirurgia, então, na verdade, acho que é mais ou menos isso. Então, e assim, eu acho que também, até agora, até voltando aqui um pouco, como eu tinha comentado, da resolução 175, agora, na verdade, o FDIC, né, esses ativos mais estressados podem ser também investidos, né, assim, os fundos, né, podem ser também direcionados para investidores qualificados. Mas claro que com um percentual menor e tal, se eu não me engano, acho que é 10%, não lembro agora de cabeça. Mas enfim, eu acho que os próprios qualificados agora também vão poder participar mais desse mercado. Mas acho que o mais importante disso tudo a pessoa, assim, é o que a gente sempre fala lá na JGP. Não adianta, assim, tem uma coisa dos special situations que eu aprendi. Você tem que dar sempre satisfação pro teu cotista de tudo que está acontecendo. Deu problema no ativo, fala. Porque, assim, normalmente são problemas jurídicos, e as pessoas não entendem. Quando você fala, mas poxa, tem um recurso no STJ. Mas o que é esse recurso no STJ? Então, você tem que abrir mais. Porque quando você fala assim, vou investir aqui, tô fazendo um fundo de ações, por exemplo. O sujeito consegue olhar quanto está a ação da Petrobras, quanto está a ação de sei lá qual companhia. Agora, os special situations não. Special situations, ele depende muito de informação. Você tem que ali realmente dar muita informação para o seu investidor para ele ficar seguro com você, mostrar, ó, não mudou o timeline aqui desse ativo, ou mudou um pouco, talvez atrase um ano. Então você tem que dar essa satisfação para o conforto dele, porque realmente, normalmente ninguém entende nada, é muito difícil. Entendeu? É difícil que eu falo, não é porque é difícil assim, porque nem todo mundo tem uma Sim, formação de advogado, então menos palpável. exatamente. Para fechar, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Queria entender como que a condução da política monetária e uma perspectiva de juros mais baixos podem afetar essa categoria, considerando uma melhora potencial no endividamento das empresas e até um reaquecimento se a gente olhar para equities que, de alguma forma, concorrem aí por esse mesmo funding. Bom, posso começar aqui. Tomara que tenha, né, um reaquecimento, que tenha de fato uma melhora.
E sendo assim, eu acho que assim, independentemente de melhora no endividamento das empresas, sempre vão ter casos de companhias, casos mais isolados, né, de companhias que vão sofrer. Infelizmente, né, tem companhias que entram em recuperação judicial, companhias que têm problemas operacionais, e aí que entram as special opportunities, aí que entra a Luísa, né, para analisar esses casos mais específicos, casos mais estressados. Então, assim, acho que independentemente de cenário macro, sempre vão existir oportunidades especiais, oportunidades estressadas para a gente analisar. Isso é um ponto. Então, assim, com juro a 8 ou juro a 13, sempre vão existir esses casos. Um outro ponto que eu acho importante é que, assim, o juro no nível que está, eu acho que é mais provável que o investidor ele tenda a investir num fundo mais seguro, digamos assim, um fundo mais conservador, ou deixa até num CDB, na Selic, porque ele sabe que a taxa de juros está alta, ele vai deixar o dinheiro dele rendendo com mais segurança e vai ficar menos incentivado, né, menos apto a se arriscar. Com a taxa de juros abaixando, né, com os cortes de juros, ele vai buscar alternativas de investimento que tragam para ele um retorno acima da Selic. Então, assim, eu olharia pelo outro lado, né, como uma oportunidade. Então, com os cortes de juros vindo, a gente espera que investidores cada vez mais busquem oportunidades alternativas, seja em ações, seja em fundos de special situations. Como a Luísa falou, tem sempre um percentual no seu portfólio que você pode colocar num fundo de stress, né? Obviamente, em um fundo que você confie, com gestores qualificados, etc. Mas eu acho que, assim, com juros caindo, nada impede de as pessoas buscarem alternativas mais arriscadas e com retornos mais altos. Bom, colocando aqui, Gabi, tentando responder a sua pergunta, o que que eu acho? Acho assim, ainda vai demorar um pouco para cair, né, assim, abaixo de 2 dígitos a taxa de juros, ainda deve demorar aí talvez 2 anos, não sei, pelo menos nas expectativas de mercado, né, pelas expectativas do mercado. Mas enfim, eu acho que o special situations, na verdade, quando você tá é meio que o contrário, na verdade. Quando a taxa de juros está muito alta, o investidor profissional, ele prefere justamente investir num CDB, porque é menos arriscado, ele já está ganhando bastante, né, numa taxa ali acima de 13% ao ano, ele vai ganhar um pouco mais do que o CDI, né? Então, eu acho que é mais difícil para o gestor de special situations, na verdade, investir quando a taxa de juros está muito alta. Quando está mais baixo, o investidor já olha, poxa, a taxa de juros está... Aconteceu, né, na pandemia, 2020, a taxa estava batendo aí por bem menos do que 10%, se não me engano, estava em 3%, 4%, né? Não lembro exatamente, mas enfim. Então, aquele investidor, ele estava muito em busca dos special situations, porque tem uns retornos muito bons, muito positivos. E no limite também, quando você pensa num momento de juros mais altos, quando a Selic está batendo agora na 12,75%, por exemplo, quando você compra um papel de special sits, né, um crédito vencido, uma ação judicial, você tem que lembrar também o seguinte, você não pode perder para o CDI. E você não perde, porque assim, a ação judicial ela é corrigida, ela é atualizada, né? Ou ela é atualizada pela Selic, ou ela é atualizada por um índice inflacionário, tipo IPCA, INPC, IGPM, mais os juros, né? Então, hoje, se você compra uma ação indenizatória, por exemplo, privada, hoje, né, você tem ali um carrego altamente positivo. Normalmente é INPC mais 12% ao ano, ou seja, é muito bom. Então, assim, você já está acima ali da Selic normalmente, né? Então, o ponto do special sits quando você investe nessa classe de ativos, é o preço que você está pagando com deságio, o deságio que você tá aplicando ali, porque além do ganho, né, que você vai ter ali nesse deságio, né, quando você recuperar integralmente o ativo, você ainda vai ter esse carrego positivo. Então, é mais ou menos por aí. Então, assim, acho que a safra de special seats, é claro que fica muito mais farta, né, quando você está num período de
de crise, porque muito mais oportunidade aparece, né? Os bancos normalmente fecham um pouco também, né? Ali, enfim, não dão tanto crédito e tudo. Quando, enfim, acho que é mais ou menos, né, por aí, quando a taxa de juros também está muito alta e tudo, fica mais difícil, né, do crédito bancário ali explodir. Mas explodir que eu falo assim, né, dar muito crédito, né, para empresas e tudo. Mas, por outro lado, também você tem ali nessas safras, na verdade, você consegue obter muito retorno ali com os carregos positivos. Eu acho que é mais ou menos isso. Show. Queria agradecer muito pelas presenças, obrigada por toparem um papo com a gente, foi super rico. Espero que a discussão tenha ajudado os nossos ouvintes a entender um pouquinho mais sobre essa modalidade e até a próxima. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Gabi. Obrigada, Itaú. Foi um Tchau, prazer. pessoal.